Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Brown, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo, videozinho da tarde, né? A gente tá fazendo aí ao longo desses últimos dias aí alguns testes, né? Eu tô gostando da audiência da rapaziada que acorda cedo, então eu tô fazendo alguns testes para ver se eu modifico alguns horários aqui. Enquanto isso, vocês aproveitam aí porque tem muito vídeo meu falando ou não, ou vocês ficam irritados que eu vejo às vezes que vocês discordam, mas não tem problema nenhum. Isso aqui é um canal de opinião, de análise, de pauta aprofundada pra gente debater sobre os assuntos do Botafogo. Antes de mais nada, peço para que você se inscreva no canal. Estamos buscando aí os 32 mil inscritos. Chegamos recentemente aos 31.300 inscritos aqui no canal. Ative as notificações para não perder nenhuma novidade. E hoje o assunto é já projetando nessa situação aí que vem para o jogo contra o Boa Vista na Taça Rio. Eu também quero falar um pouco das situações aí de alguns clubes, né, quanto às competições mata-mata, né, nesse início de temporada de 2020. A gente vem reclamando, eu mesmo, né, reclamei bastante do desempenho do Botafogo nas partidas da Copa do Brasil, né, tanto no jogo contra o Caxias quanto na partida contra o Náutico. O Botafogo está na terceira fase sem ganhar nenhum jogo. Contra o Caxias se classificou 1-1, né, teve a vantagem do empate que está no regulamento da primeira fase, e na segunda partida 1-1 também, o jogo foi para os pênaltis, o Gatito, como sempre, salvando nas penalidades, né. Agora o Botafogo enfrenta a equipe do Paraná. Aí alguns realmente ficam um pouco preocupados, né, com o desempenho do Botafogo, por exemplo, contra um time de quarta divisão, contra um time que acabou de subir para a Série B, que é o Náutico. Mas a gente tem que lembrar, né, a gente tem que pincelar um pouco essa situação. Quantos times, quantas equipes não sofreram para passar na Copa do Brasil aí ao longo desses últimos confrontos da primeira e da segunda fase, e quantos deles não caíram também, não só na Copa do Brasil, mas na Copa Sul-Americana. Além disso, eu quero tratar especialmente de um jogador aqui que está dando o que falar nos treinamentos do Botafogo, através das pautas aí dos veículos corporativos e também de pessoas próximas aos treinamentos, Gabriel Cortez. Antes de mais nada, pessoal, vou pedir uma ajuda aqui para vocês. É muito importante que vocês me deem essa ajuda. A gente teve um probleminha, eu sempre divulgo aqui os dois perfis, o Relíquias Alvinegras e o Relíquias dos Esportes. A gente teve um probleminha com o Relíquias dos Esportes, onde a gente mostra lá as camisas de todos os times do mundo inteiro, né? Houve um problema com o perfil do Instagram e aí foi criado o Bazar do Futebol. Tá? É o mesmo perfil com o mesmo intuito, só que o Bazar do Futebol foi criado e para ter uma conexão entre os perfis, o Relíquias Alvinegras, ele continua, o perfil ainda tá ali, mas mudou para Bazar Alvinegro. Então eu vou pedir para vocês irem lá no Instagram e seguirem, sentarem o dedo no follow, Bazar do Futebol e Bazar Alvinegro, que vocês vão conferir as camisas lá, tanto de futebol geral quanto do Botafogo, e só chamar no direct pra gente trocar aquela ideia. Vamos lá, pessoal, falando sobre a questão aí da Copa do Brasil, né? Vamos analisar aí o que aconteceu com o Botafogo, né? Mas que pode ser um pouco normalizado, né? Claro que a gente tem que cobrar o melhor desempenho da equipe, então, não à toa, né? O Alberto Valentim foi demitido e agora veio o Paulo Autuori, só que aí na estreia do Paulo Autuori também empatou na Copa do Brasil, mas, né, a gente pode até normalizar se a gente analisar, se a gente olhar para a grama dos vizinhos, né? Porque os times da Série A estão penando na Copa do Brasil, e não só na Copa do Brasil, na própria Copa Sul-Americana, né, da qual o Botafogo não faz parte neste ano, não conseguiu se classificar, né? Perdeu a vaga aí nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro do ano passado. Analisando a Copa do Brasil, vamos lá. Primeira fase. Na Copa do Brasil, pessoal, 3 times da primeira divisão já caíram logo na primeira fase. O Bahia foi eliminado pelo River do Piauí, perdeu pelo placar de 1-0. O Sport perdeu para o Brusque pelo placar de 2-1, também foi eliminado. E o Coritiba foi eliminado pelo Manaus, perdeu por 1-0 lá no estado do Amazonas. Então a gente já teve 3 times aí eliminados na primeira fase. Isso porque ainda tivemos alguns clubes, né, tanto da primeira quanto da segunda divisão, passando sufoco na primeira fase. Por exemplo, na Série B, o Avaí também foi eliminado. O Cruzeiro, que agora está jogando a segunda divisão, teve que empatar nos últimos instantes porque estava perdendo a vaga para o São Raimundo na primeira fase. Aí a gente viu o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro penou para passar para a segunda fase, empatou em 0-0 com o Campinense. O Fluminense recentemente penou para também virar contra a equipe do Motoclube e se classificar adiante. O Vasco da Gama só se classificou porque conseguiu arrancar um empate contra o Altos, né, em 1-1. O Botafogo, né, já disse aqui, empatou com o Caxias pelo regulamento, também passou. Na segunda fase, a gente viu o próprio Atlético Mineiro, que já tinha passado sufoco na primeira fase,
também ser eliminado. Na segunda fase perdeu para o Afogados nos pênaltis. Portanto, já são 4 equipes aí da primeira divisão, dentre elas aí 2 equipes que, em tese, né, tem times até mais encorpados que a equipe do Botafogo. Se você comparar aí a folha salarial, Bahia e Atlético Mineiro já estão eliminados, o Botafogo não. Na Copa Sul-Americana também não é diferente, né? Já estão eliminados logo na primeira fase, estão fora da competição. Fluminense, eliminado pelo União de La Calera, a equipe do Atlético Mineiro eliminado pelo União Santa Fé, o time, ou seja, o Atlético Mineiro fora da Copa do Brasil e da Sul-Americana, né? Um início de ano completamente trágico para o Galo. Além disso, né, você teve a eliminação recentemente do Fortaleza, eliminado no último minuto, o maior pecado, o Independente marcando um gol no último minuto, eliminando a equipe do Fortaleza, e o Goiás eliminado para o fraquíssimo Sol de América. Então, 4 equipes brasileiras eliminadas na primeira fase da Sul-Americana e 4 times da primeira divisão eliminados da Copa do Brasil até a segunda fase. Isso significa, né, eu interpreto de 2 maneiras. A primeira maneira a se interpretar é de que a Copa do Brasil ela está nivelada para baixo por conta da fragilidade das equipes. Eu acho que a fragilidade tanto na equipe, né, mas quanto no planejamento, né, financeiramente falando, e também a questão do regulamento. O regulamento ele influencia muito essas eliminações precoces de grandes clubes do futebol brasileiro. Então, são equipes aí que já chegam pressionadas e iniciando a temporada, geralmente equipes muito novas, com peças muito novas, início de trabalhos técnicos, enfrentando equipes e fora de casa, né? Por exemplo, o Botafogo foi lá para o Sul enfrentar o Caxias do Sul, equipe cascuda, o Atlético Mineiro foi lá enfrentar o Campinense, o Fluminense foi enfrentar o Motoclube, ou seja, enfrentando equipes que vão estar dando a vida pela classificação, porque é claro que são importantes aí as premiações para esses grandes clubes, 1 milhão, 2 milhões de reais, mas imagine isso para clubes que nem divisão tem, imagine isso para clubes de 4ª divisão, os caras vão dar a vida, né, porque eles vão ganhar bicho, e esse dinheiro ele pode significar a salvação do ano para essas equipes. Então os caras eles se matam em campo e algumas das vezes as equipes grandes, as equipes da primeira divisão, elas são eliminadas. Então pode ser que a gente consiga aí relativizar e normalizar essas atuações aí do Botafogo na primeira fase e na segunda. Agora, na terceira, adiante, aí a gente vai ter que ver uma melhora no desempenho, afinal o campeonato vai ficando ainda mais difícil. Na terceira fase, é até uma questão, como é que eu posso dizer, um pouco peculiar. O Botafogo penou na primeira e na segunda fase, só que na terceira fase vai enfrentar um Paraná que talvez não esteja tão bem como o Náutico e o Caxias do Sul, né, em ida e volta, né? Então a situação fica um pouco melhor, 180 minutos para se definir, se bem que no ano passado o Botafogo foi eliminado justamente nos 180 minutos. Mas enfim, tá dado o recado aqui, a gente pode até normalizar essa situação, porque muitos times da Copa do Brasil estão caindo, mas sem esquecer que o rendimento ele tem que melhorar. Agora vamos passar para o outro assunto, eu quero falar aqui de Gabriel Cortez. De acordo com algumas informações que circulam, eu particularmente não tenho acompanhado os treinamentos de perto do Botafogo, mas o Gabriel Cortez vem se destacando muito. E o Paulo Autuori até destacou isso em uma entrevista e parece que o Paulo Autuori está realmente muito confiante, né, com o futebol que vem desempenhando aí o Gabriel Cortez, o equatoriano, nos treinamentos, né, tanto no jogo treino quanto nos treinos, nas atividades normais, táticas, técnicas, os coletivos. E de acordo com uma matéria publicada pelo meu companheiro Sérgio Santana, do Portal Lance, a única coisa que poderia impedir uma escalação do Gabriel Cortez como titular contra a equipe do Boa Vista, se depender da qualidade técnica, daquilo que ele vem produzindo tecnicamente, não tem realmente discussão que o Gabriel Cortez ele poderia ser titular, afinal o Honda não vai jogar e a gente poderia esperar uma dobradinha com Cortez e Nazário ali no meio campo, mas isso depende da condição física do jogador. O jogador chegou um pouco mais tarde, né? A gente vê aí no Instagram dele, nos perfis, ele se adaptando, né? Durante o carnaval ele ficou lá treinando, né? Correndo na esteira, tentando se adaptar fisicamente. Então, eu particularmente escalaria o equatoriano como titular. Eu acho que se o cara está se destacando nos treinos, não vai ter a principal atração, que é o Honda, você coloca o cara como titular, ainda mais numa partida de estreia de Taça Rio, um jogo contra uma equipe pequena, né? Não requer tanto assim um desgaste físico, por mais que seja o Boa Vista, que é um time com poderio técnico aí um pouco acima dos demais times da série A e do Campeonato Carioca, os times pequenos, mas
o Gabriel Cortez, na minha visão, ele pode ser titular sim, né? Não necessariamente tem que jogar os 90 minutos, mas é uma oportunidade para o cara mostrar serviço logo de cara. É a vez de Gabriel Cortez mostrar a que veio no Botafogo logo de cara. Já vem se destacando nos treinos, então que coloque isso em prática na partida o quanto antes. Eu, particularmente, eu acho muito difícil escalar o Gabriel Cortez, o Nazário e o Honda juntos, né? Alguns me cornetaram aqui falando que é ridículo, né? Eu deixar um deles no banco para deixar o Luiz Henrique. Acontece que o futebol não é videogame, né, pessoal? O Luiz Henrique, ele é ponta a ponta mesmo. Ele é jogador de lado de campo, ele é jogador veloz, é um jogador ágil, é aquele cara que encosta ali no centroavante. O Gabriel Cortez, o Honda, o Nazário são jogadores de mais visão de jogo, são jogadores de cadência, de achar passes em profundidade, né? O Honda até em algum certo momento já jogou como ponta, né, em alguns momentos da carreira, mas a gente sabe que ele não está mais no início da sua carreira, né? Então, para esses três jogarem juntos, né, alguém vai ter que se desdobrar aí para jogar na ponta. E eu particularmente vejo isso como um desperdício de oportunidade, um desperdício de produtividade para alguns desses jogadores terem que se desgastar como ponta e não poderem não podermos explorar aí as principais características desses caras. Eu acho importante até a gente começar a se acostumar que o Botafogo ele tem que ter banco. Ele tem que ter jogadores para mudar o panorama da partida no segundo tempo. Ao longo das últimas temporadas, o Botafogo sofreu muito com isso. Jogos em que o Botafogo precisava marcar um gol, em competição mata-mata, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. O Botafogo olhava para o banco, o técnico olhava para o banco e não via ninguém. E aí tinha que rezar para alguns dos jogadores que estavam ali entre os 11 titulares resolverem a parada. Não resolviam. Então é importante, né, no momento... Não, Honda e Cortez, o Botafogo tá perdendo o jogo, tem que virar, chama o Nazário, né? Honda e Nazário estão em campo, chama o Cortez para resolver a situação no segundo tempo. Isso também é importante, mas agora, não podemos descartar, né, que a briga entre a titularidade ela tá em aberta. E, na minha opinião, o Cortez vem demonstrando isso nos treinamentos. Mas eu prefiro esperar. Ao longo dos últimos vídeos eu falo que o Gabriel Cortez, ele corre um pouco atrás de Honda e Nazário. Por quê? Porque o Honda, na minha opinião, é a principal contratação da temporada. É o cara de renome, a contratação internacional, é o cara que a torcida põe as esperanças aí para que ele seja um protagonista na temporada. E o Nazário, né, já tá começando, foi pra pré-temporada, tá jogando muito bem, tá tendo sequência, já é titular, tá encorpado fisicamente. O Gabriel Cortez chegou agora, né, assim como o Honda, mas o Gabriel Cortez talvez esteja um pouco abaixo fisicamente, essas são as informações, e ele corre por trás, na minha opinião, também. É importante ele correr atrás, né, desses jogadores, correr atrás da vaga, até pelo aspecto disciplinar. Se você já dá logo a camisa 7 pro cara, já tá todo um respaldo para ele, isso pode até ser perigoso, né? Pelo histórico disciplinar do jogador. Ao meu ver, isso está dando certo, né, na medida em que ele está tendo que buscar o seu espaço, tecnicamente, fisicamente, ainda não é titular absoluto, e o cara está aí treinando, o cara está se destacando nos treinos, o cara está se empenhando fisicamente, né, deixou de curtir, de ir pra farra aí no carnaval para aproveitar aí na esteira, né, fazer umas atividades aí físicas. Então, né, eu acho que isso daí pode ser positivo para que essa concorrência ela ajude o Gabriel Cortez a render mais. Portanto, Honda não joga, é a vez de Gabriel Cortez. É isso que eu espero do Gabriel Cortez, que ele olhe esse jogo como uma grande oportunidade, entrando no segundo tempo ou começando como titular, que seja. O Gabriel Cortez ele tem que abraçar essa oportunidade e demonstrar, opa, eu tô aqui e eu brigo para ser titular, eu tenho qualidade técnica. É assim que eu penso. E é assim que nós esperamos cada vez mais jogadores produzindo com a camisa do Botafogo. Rapaziada, vamos ficando por aqui. Um forte abraço. À noite, né? Ainda vou pegar assuntos aí que possam surgir ao longo desta sexta-feira, né? Um ótimo final de semana para vocês. Mas fique ligado, né? Para saber o assunto, basta se inscrever aqui no canal para você não perder nenhuma novidade. Sempre que quando você se inscreve no canal, rapaziada, você abre o YouTube, já aparece o meu canal ali com vídeo novo, ou ativando as notificações, você tá ali, né, de bobeira, não tá vendo o telefone, toca o teu telefone, viu ali, notificação, Braulio postou um vídeo, você já clica lá e maratona aqui no canal. Um forte abraço, até a próxima, ficamos por aqui, fui!